É sabido por qualquer um que não sofra de dissonância cognitiva e que possua algum grau de honestidade intelectual, ainda que muito pequeno, que o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, repetidas vezes afirmou seu desejo de controlar as mídias, sejam elas convencionais ou digitais. O site Poder 360, por exemplo, averigou que até fevereiro deste ano, Lula havia falado pelo menos 9 vezes a respeito de regular as mídias desde que fora solto. Nos meses seguintes, o Molusco voltou a defender essa ideia, coisa que ele faz até hoje. E o que deveria ser surpreendente, mas não é, ele tem contado com o apoio da grande mídia e de grandes influencers nessa história. Ante as declarações de Lula e aos apoios que ele vem recebendo de jornalistas e youtubers, fica a pergunta: por que essa gente quer tanto controlar as mídias? Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Dessa forma, você terá acesso antecipado a estes vídeos e também acesso a vídeos exclusivos. E agora você também pode me ajudar financeiramente clicando no botão Valeu aí embaixo. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Poucos dias atrás, foi veiculado um estudo pra lá de tendencioso e com métodos científicos bastante questionáveis, que dizia que o YouTube recomenda mais conteúdos favoráveis a Bolsonaro, como vídeos da Jovem Pan, do que conteúdos relacionados a outros candidatos. É claro que isso causou todo um frenesi na grande mídia esquerdista, como não poderia deixar de ser. A jornalista Mônica Bergamo, por exemplo, ficou escandalizada com essa constatação. Escândalo! Em plena campanha eleitoral, o YouTube recomenda vídeos da Jovem Pan que privilegiam Bolsonaro, com fake news contra as eleições e que chamam Lula de chefe de quadrilha e doente mental. Outras personalidades famosas, como o humorista Rafinha Bastos, tentaram explicar para a jornalista que a pesquisa foi extremamente mal feita, que o algoritmo não é direcionado e que o YouTube, basicamente, só apresenta para as pessoas conteúdos que elas querem ver, o que é mais interessante para a plataforma. A tentativa, é claro, foi inútil. Eleição presidencial não é entretenimento, há regras democráticas. Não é o que está bombando que interessa. Há uma discussão a ser feita sobre esse mecanismo e ela é urgente. Não pense que essas pessoas desconhecem o funcionamento do algoritmo do YouTube e de outras mídias sociais, e que basta que expliquemos esse mecanismo e sua motivação para que esses sujeitos mudem de ideia e defendam a liberdade das redes. Não, essas pessoas sabem muito bem como a coisa funciona, porque são esses algoritmos que estão matando a mídia tradicional, entregando para as pessoas não uma narrativa de uma elite jornalística, mas sim o que as pessoas realmente querem ver. O importante é apenas conseguir estudos sensacionalistas que, basicamente, digam que o Estado deve controlar a mídia em geral, porque assim esses jornalistas, que sempre orbitaram ao redor do rei, conseguirão manter seu status de veículo oficial de mídia. Ao time dos jornalistas se juntam também os influencers, aquela deplorável raça de indivíduos sobre os quais eu já falei nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. O caso mais escabroso, talvez, seja o do youtuber que não deve ser nomeado, que publicou no mês passado no seu Twitter: parem de cair no papo de Lula quer regular a internet. O que o Lula quer fazer é um projeto de regulamentação das mídias. Isso existe nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e vários outros. Eu não estou brincando, ele realmente escreveu isso em seu Twitter, uma atrocidade intelectual que significa basicamente que Lula não quer regular a internet, ele quer apenas regular a internet. Aos jornalistas e formadores de opinião para imbecis, ou seja, os influencers, se juntam também as forças estatais. Afinal de contas, esse é um ciclo que se retroalimenta. O Estado fortalece a grande mídia, e esta favorece o Estado em cada notícia que é veiculada de forma oficial. E o maior arauto do cerceamento à liberdade de expressão e do controle da informação descentralizada é o senhor ministro Alexandre de Moraes, o Xandão cabeça de ovo. O excelentíssimo togado, repetidas vezes, tem agido para tolher a liberdade de expressão de inúmeros indivíduos, quando esses se posicionam contra o establishment, naturalmente. Passando por cima de qualquer resquício de legalidade que ainda poderia existir no STF, Alexandre de Moraes manda prender indivíduos sem julgamento por vídeos em redes sociais, manda realizar busca e apreensões na casa de empresários por simples conversas de WhatsApp e coloca na cadeia um deputado que o chamou de cabeça de ovo, o que está longe de representar fake news, diga-se de passagem. Alexandre de Moraes é a representação encarnada do controle da fala, da opinião e do pensamento. Só se pode veicular a informação que for previamente aprovada pelos Supremos Ministros. E é essa liberdade de expressão que eles pregam. Para as ações de todos esses sujeitos estatais, naturalmente, a desculpa é a mesma
mesma preservar a democracia e as instituições. Sim, em nome da democracia, você poderá colocar atrás das grades, sem direito à defesa, pessoas que simplesmente falaram mal de ministros do STF. Não obstante o fato de que um corrupto condenado em 3 instâncias nunca tenha pisado no presídio, tendo passado alguns meses num resort carcerário da Polícia Federal. Em nome da democracia, você também pode proibir as pessoas de falar. Afinal de contas, a democracia é um valor supremo e ela será protegida até mesmo do próprio povo. E você que acreditava que a lei existia para proteger o povo do Estado, não é mesmo? Em nome da democracia, você será calado, punido, difamado pela máquina de destruir reputações, operada pela grande mídia. Mas não se preocupe, é tudo pelo bem do país. Se você pensou em algum momento que a democracia é uma forma de governo que permite aos indivíduos expressar livremente o seu pensamento e debater com os outros o que é melhor para o país, bem, você pensou errado. A democracia representa apenas mais uma ferramenta, não na mão do povo, mas do Estado, que a utilizará sempre que necessário para reprimir a sua vontade, a sua fala, a sua opinião e até mesmo seus pensamentos. Mas é tudo pelo bem do povo. No fim das contas, você sabe tão bem quanto eu o que essa elite intelectual e política realmente quer: controlar nossa opinião e calar a nossa voz para fortalecer o próprio poder. Para eles, a informação de veloz circulação, oriunda de fontes descentralizadas, é um problema, é um estorvo e, acima de tudo, compromete a sua hegemonia. Com tantos produtores de conteúdo espalhados pela internet, alguns grandes e tantos pequenos como eu, fica difícil controlar a informação que chega até as pessoas, não por imposição burra, como nos tempos em que a TV aberta dominava os lares, mas de forma orgânica, basicamente sendo buscada pelos indivíduos. Por isso, o Estado, apoiado pela grande mídia e por infames influenciadores, os bobos da corte do século XXI, lança mão de meios violentos para impedir esse fenômeno. O Estado não quer correr o risco de perder o seu poder, e ele sabe que a informação livre é um perigo mortal para a sua existência. Por isso, os candidatos mais estatistas, como o Lula, sempre falarão em favor do controle das mídias em geral. É para o seu bem, eles dirão, mas na verdade, esse controle favorece apenas o Estado, que terá, caso isso ocorra, o poder de controlar o que pode ser veiculado como informação, o que pode ser dito e, quem sabe, até mesmo o que pode ser pensado. Nem mesmo George Orwell conseguiria pensar um mundo tão tirânico quanto o Brasil de 2022, e mesmo o principal vilão da sua magnus opus, o camarada O'Brien, ficaria escandalizado diante de tanto controle estatal. Para o Estado, nem toda a informação é válida, nem toda opinião é lícita e nem toda a liberdade é permitida. Apenas informações carimbadas pela burocracia estatal e devidamente censuradas é que podem circular. Todas as demais são automaticamente classificadas como desinformação, como fake news, como um perigo para a democracia. Apenas as opiniões que concordem com a opinião do establishment é que podem ser emitidas. Discordar do Estado é, portanto, um crime, por mais que um pedaço de papel qualquer afirme que você é livre para opinar. E sim, também a liberdade é condicionada ao Estado. Longe de ser um direito natural, ela é apenas uma concessão estatal. Você é livre para fazer o que quiser, enquanto o Estado assim o permitir. Ou seja, você é basicamente um escravo. Por outro lado, existe uma contracorrente, uma força que caminha na direção oposta. Eu, você e tantos outros milhões de indivíduos que estão cansados de controle, que estão saturados de ter que prestar informações ao Estado, até mesmo dos menores atos. Para todos nós, cada avanço estatal na direção do controle do que quer que seja é apenas uma nova afirmação de que esse ente parasitário precisa ser combatido e exterminado. A cada dia que passa, mais forte se torna o fenômeno da luta contra o Estado, especialmente no âmbito da informação. A cada canal do YouTube fechado por um ministro do STF, surgem inúmeros outros em seu lugar, pulverizando ainda mais a informação e apontando sem qualquer tipo de sutileza um grandioso dedo do meio para o Estado, um monumento à liberdade humana e à nossa natureza libertária. Sim, meus caros, a luta do Estado contra as liberdades individuais, inclusive a de expressão, está fazendo com que o libertarianismo cresça em cada vez mais corações. O fato é que atualmente estamos presenciando uma verdadeira guerra do Estado e de suas forças acessórias, como a grande mídia, contra a informação produzida por entes autônomos e independentes de rápida circulação. Dadas as suas características, essa informação é dificilmente controlável pelo Estado. Como a hidra da mitologia grega, toda vez que o Estado corta uma das cabeças da informação distribuída, ou seja, um de seus produtores, 2, 3 ou 4 cabeças novas nascem em seu lugar e mais gente passa a se interessar por essas fontes de notícias, muito menos enviesadas e muito mais autênticas.
Para o Estado, essa é uma guerra perdida, mas o Leviatã estatal não vai cair sem lutar. O que podemos esperar nos próximos anos são ataques mais ferozes e mais frequentes, que são basicamente o último estertor da máquina estatal, ferida de morte pela informação independente.